Por título essa palestra, Princípios Bíblicos para Arrumar Suas Finanças e Vencer a Crise Financeira. A gente vai estar falando então nesse primeiro momento como eu e você podemos, através dos princípios bíblicos, colocar as nossas finanças em ordem e também superar a crise financeira, quer seja interna, quer seja externa, Quer seja externa. Perceba, nós não conseguimos e não vamos falar de todos os princípios bíblicos, Existem muitos princípios bíblicos sobre finanças na Bíblia e muitos versículos sobre finanças, mas nós vamos pegar alguns e vamos comentar. E hoje, como nós estamos num número menor, de uma forma mais informal, você pode hoje fazer diferente. No meio, você pode levantar a mão e fazer a sua pergunta. Então, para a gente fazer mais bate-papo assim, caso você tenha alguma pergunta. Então, princípios bíblicos para arrumar suas finanças e vencer a crise financeira. Primeiro princípio, que aqui a gente colocou como princípio da organização, o princípio ensinado por Jesus, que está lá em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28, se você está anotando, papel e caneta, fala o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? A primeira coisa para você vencer os seus problemas financeiros, vencer a sua crise nas finanças, vencer as suas dívidas, é calcular, é sentar e pensar naquilo que você tem, naquilo que você ganha e naquilo que você gasta e naquilo que você deve. Então você deve fazer isso. Como está ali no PowerPoint, quando passamos por momentos de crise financeira, caímos no erro de não querer saber o tamanho da nossa crise. Muitos vão deixando as coisas rolarem, vão vivendo a vida da mesma forma, sem saber exatamente o tamanho da crise que está vivendo, pois acham que, não sabendo o tamanho dos rombos, viverão melhor. E muitas vezes a gente entra num ciclo muito difícil nas finanças. Eu queria um pouco d'água, por favor. Quem quiser café, eu sei que hoje em dia foi comido, tem café ali na térmica, tem açúcar, vocês podem levantar, pegar ali de boa. Vai ter um intervalinho também que vai ter para pegar o café, para você acabar não dormindo enquanto a gente vai conversando sobre as finanças. A pastora Stephanie preparou com carinho para a gente. Então, muitas vezes, o que acontece? Uma família, uma casa acaba entrando num problema financeiro. E muitas vezes a gente não quer pensar nos nossos problemas. Nós temos essa tendência de não querer pensar nos nossos problemas. O que a gente acaba fazendo? Fazendo de conta que não existe. Que não existe aquela dívida, que não existe aquele problema. Tem um ditado brasileiro que infelizmente é um péssimo ditado, empurrando com a barriga, é verdade. Vai procrastinando. E dinheiro, ele tem uma tendência natural de crescer, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Tudo aquilo que a gente não calcula, não arruma, vai crescer. E infelizmente, quando a gente faz isso, cresce para o lado negativo. Isso é um fato da nossa vida. Então, você precisa, as pessoas falam assim: Deus eu não nego, pago quando puder. É um ditado brasileiro, nunca vai pagar, porque eu pago quando puder. Se a gente não calcula, não pensa, a gente nunca vai poder pagar, porque a gente, como o Wilson falou, a gente tem a tendência de empurrar com a barriga. Aqui agora, vamos para questões práticas. Você sabe o quanto está gastando por mês? Você sabe aonde está indo o seu dinheiro? Saberia dizer aonde poderia fazer cortes para diminuir os gastos? Comece a vencer a crise calculando o tamanho dela em sua vida e família.
Não tenha medo dos números, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter. Os números, se forem bem calculados e bem cuidados, estão trabalhando ao nosso favor. Não estão contra a gente. Eles estão trabalhando ao nosso favor. Vamos vir aqui para a primeira pergunta. Tudo aquilo que não é mensurável não pode ser melhorado. Mensurável é aquilo que você sabe, né? As empresas têm muito disso. Se uma empresa não tem um fluxo de caixa, a gente não sabe o valor dela. Se nós não sabemos quais são as nossas despesas fixas todo mês e quais são as nossas despesas variáveis todo mês, nós não vamos ter como calcular. Então a primeira coisa, se você quer colocar em ordem as suas finanças, você vai ter que começar a anotar tudo. Anotar tudo. Wilson, me empresta teu caderno. Esse é o teu caderno mesmo. Só para eu dar um exemplo, por favor. Pegue um caderno, ou se você gosta de aplicativo, tem vários aplicativos, Conta Azul e vários, se você pesquisar, tem planilhas no Excel. Hoje você pode estar acumulando todos os seus gastos na palma da mão. Um aplicativo que você baixa no seu celular. Então, primeira coisa, você tem que saber o quanto você está gastando. Ah, pastor, eu não me dou muito bem com essas tecnologias. Então pegue um caderninho como esse e coloque lá: primeiro mês, março, de um lado, entradas, do outro lado, saídas. Pegue uma folhinha para colar na contracapa do caderno e anote todas as tuas despesas fixas. Todas as tuas despesas fixas. Anote, porque você vai saber: eu tenho água, luz, telefone, eu tenho convênio médico, eu tenho uma média de despesa fixa tanta de mercado. Você sabe quanto vocês gastam no mercado? No rancho mensal e naquelas compras semanais? Tudo isso nós temos que ter. Para quê? Porque quando chegar a crise, uma hora ou outra ela chega, nós temos tudo anotado e a gente sabe o que a gente pode cortar fora, o que a gente pode diminuir. Você está me entendendo? Quem cuida dessa parte lá em casa é a pastora Stephanie. Ela que administra as finanças. Ela faz muito melhor do que eu isso, ela é muito mais organizada nessa questão. Então, toda vez que eu quero saber uma coisa, eu pergunto para ela, ela pega o caderno e está tudo anotado lá. Tudo anotado lá. Desde quando a gente casou, né? Desde quando a gente casou, há 7 anos, a gente tem os caderninhos lá anotado. A Stephanie tem anotado. Se eu quiser saber quanto eu gastei em 2014, a Stephanie tem anotado. Em cada mês do ano, o que foi gasto, quais eram as despesas fixas, tem anotado. Por quê, querido? Se você não sabe o quanto você está gastando, você não sabe aonde está indo o seu dinheiro. Então não é só chegar no caderno e botar lá: ah, hoje eu gastei 50 pila, e anotar. Não é: hoje eu gastei 50 reais, 25 foi no açougue, 20 foi na farmácia e 5 pila eu dei para os guris comprar picolé. Você sabe que um dinheiro foi para comida, outro dinheiro foi para remédio e outro dinheiro foi para gastos. Porque um dia que você parar para pensar: poxa, eu estou gastando tanto com remédio, eu quero ver quanto eu gastei com remédio nesse último semestre. Você sabe dizer quanto gastou com remédio no último semestre? Então essas coisas nós precisamos ter. Para quê? Para saber aonde está indo o nosso dinheiro. Tudo aquilo que não é mensurável não pode ser melhorado. E também, como não pode ser melhorado, antes disso não pode ser analisado. Para vencer uma crise financeira, nós temos que calcular e ver aonde nós podemos cortar, porque eu vou ensinar um princípio aqui sobre diminuir o padrão de vida para se estabilizar financeiramente e pagar as dívidas. Então, eu e você precisamos começar a calcular e anotar tudo que nós gastamos. Pastor, é chato, é difícil? É. Mas faça isso.
Faça isso, porque isso vai ajudar você a saber onde você está colocando o seu dinheiro. E muitas vezes, quando a gente vê, de vez em quando eu e a Stephanie paramos para observar, a gente pensa, pô, a gente está gastando demais com isso. Eu e a pastora Stephanie gostamos muito de comer fora, muito, mas muito mesmo. Comer lanche, pizza, x, essas coisas. Então, como a gente sabe que a gente gosta muito, a gente colocou um teto semanal. A gente pode chegar até tanto por semana de gasto nisso que a gente gosta de fazer. É o nosso limite. Por quê? Porque a gente tem organizado. Claro, quem fez isso foi ela. Estou dizendo a gente, estou tomando, né, a glória que é da Stephanie, né? Mas falo porque a gente combina essas coisas e conversa, mesmo que seja ela que administra as finanças lá em casa. Eu falei para ela que eu queria que ela falasse de uma palestra, mas ela falou, não, a gente cuida junto, então é melhor tu falar, que eu sou melhor administrando, mas tu é melhor falando. Então ela falou para eu falar sobre isso. Quando nós olhamos os números, a primeira coisa é nos apavorar. Eles não vão ser positivos. A gente vai ver que a gente está gastando grana demais. Isso é fato. Mas eles te ajudarão a enxergar o que é necessário fazer para sair da crise. Faça como Jesus orientou aqui no versículo que nós lemos. Sente e pense na sua crise e calcule os números reais para você conseguir fazer um planejamento para sair da crise, para você sair das dívidas. Tem que ter planejamento, querido. Tudo aquilo que não tem meta, que não tem planejamento, não acontece, não vai avançar. Você não vai avançar, não vai conseguir sair de lá. Próximo princípio: ajuste o seu padrão de vida. No versículo que lemos em Lucas 14, 28, além de Jesus ensinar sobre assentar e calcular as coisas, observamos que ele também ensina que é preciso verificar se tem meios para concluir a construção, concluir o projeto. Quando eu e você estamos em uma crise, nós temos então que ajustar o nosso padrão de vida para superar aquela crise, para superar aquelas dívidas. Infelizmente hoje a gente vive numa comunidade, numa sociedade capitalista que nos incentiva a comprar muito. Mas o problema não é comprar muito, o problema é não ter dinheiro para pagar o muito que a gente compra. Não tem nada de errado em comprar muito, se você tem dinheiro para comprar muito. Agora, muitas vezes nós somos levados pela publicidade, pela toda questão de marketing, pelo jogo de marketing hoje, a comprar e a ter um padrão de vida maior do que a gente pode. Nós vemos pessoas que ganham 10 mil reais, mas tem um padrão de vida de pessoas de 20 mil reais. Qual é a tendência? Endividar. Vemos pessoas que ganham 2 mil reais e tem um padrão de vida de gente de 4 mil reais. Vai endividar, não tem como. Padrão de vida, queridos, inferior não representa infelicidade. Nós temos que ter um padrão de vida, isso eu vou falar logo agora, abaixo do que a gente ganha. E principalmente quando a gente está vivendo um padrão, um momento de crise. Quando nós vivemos momentos de crise, nós precisamos baixar o nosso padrão de vida, nem que seja momentaneamente. Por isso que nós temos que ter tudo anotado e termos metas. Bem, eu preciso pagar as minhas dívidas, eu tenho tanto de dívida, então eu vou precisar baixar o meu padrão para pagar as minhas dívidas. É preciso avaliar cada coisa e verificar os cortes e as adaptações necessárias. Nós precisamos fazer isso. Avaliar, se nós temos a listagem lá, eu gasto com isso, com aquilo outro, então a gente vai poder dizer, poxa, eu posso cortar isso aqui, eu posso tirar isso aqui do meu orçamento, eu posso reduzir isso. Eu e a pastora Stephanie, para você ter ideia, temos o sonho de viajar muito, um sonho nosso, a gente tem um sonho de viajar muito, então a gente sempre está cuidando do que a gente está gastando muito. E esses dias eu vi, a Stephanie viu que a conta da net estava muito alta,
E aí a gente parou para pensar, a gente está usando TV? Não, a gente vê Netflix. Então a gente não está mais usando TV a cabo, porque a gente mal para em casa às noites e durante a manhã tem coisa, durante a tarde tem coisa. Quando a gente tem tempo a gente vê série no Netflix, vê filme no Netflix. Então a gente não precisa da TV a cabo. É errado a TV a cabo? Não, é bom, eu tive todo esse tempo, mas era cento e poucos reais que iam na TV a cabo. Eu pensei assim, eu sempre penso em ano, eu gosto de pensar em 12 meses. Eu falei, rapaz, é R$1.300 que eu gasto por ano com TV a cabo. Poxa, R$1.300, poxa, eu posso passar uma semana em algum lugar, comendo bem, em algum lugar com R$1.300. Então, o que a gente fez? Fomos lá e cancelamos, ficamos só com a internet. Só com a internet, porque é a internet que a gente usa. Então, se nós temos isso listado, a gente consegue analisar e fazer os ajustes necessários. Próximo slide. Esse aqui são dois padrões de organização financeira e para aqueles que querem vencer as dívidas. Muitas vezes o que acontece? A pessoa tem muitas dívidas e ela entende que precisa pagar as dívidas, e ela pensa assim, cara, eu preciso pagar as dívidas. Aí ela o que faz? Enxuga todas as contas e tudo que sobra ela usa para pagar as dívidas. Mas daqui a pouco, quando ela vê que ela está pagando uma dívida, ela contrai outra dívida. Sabe por quê? Porque ela enxugou tanto o orçamento dela que ela não se preveniu para um imprevisto, para um acidente, para uma doença. E aí acontece alguma coisa, o orçamento dela está todo enxugado, e ela se comprometeu lá com o banco em pagar uma parcela, que é tudo que sobra. E agora? Não tem dinheiro mais para nada, o que ela vai ter que fazer? Pegar dinheiro emprestado para suprir aquele incidente. Vocês estão me entendendo? Então, nesse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina o seguinte princípio: você, se está em dívida, negocie a sua dívida dentro de 10% do seu salário. Ah, pastor, eu estou devendo 10 mil reais na rua e eu ganho 1.000 pila por mês. Não assuma uma parcela maior do que 100 reais por mês para pagar a sua dívida. Guarde 20%, doe 10% e viva com 60%. Esse aqui é a parada difícil, porque você vai estar com o dinheiro guardado e vai estar tendo que viver bem apertadinho. Mas por que esses 20% guardado? Para quando surgir uma necessidade, uma emergência, você não vai ter que pedir dinheiro emprestado, você vai ter. Segundo, daqui a pouco você guardou uma boa quantidade, você vai ter capital para negociar o restante da dívida, para liquidar com a dívida. Porque quando você chega para o credor com um montante, sempre tem o abatimento. Então esse é um princípio para quem quer sair das dívidas, que é um princípio saudável. Ah, pastor, eu não consigo baixar 60%, mas 70%, então tire, guarde 10%, guarde 10%, mas não reduza todo o seu custo de vida e o restante use para pagar as dívidas. Você uma hora ou outra vai acabar se enrolando. Isso é matemático, isso é questão de vida, né? Então esse é um princípio que se usa para pagar dívidas, né? Por especialistas, e no livro que eu falei, O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi escrito por um economista, né? Ele usou essa fábula para contar princípios de administração financeira. Então isso aqui é muito, muito bacana. E esse aqui é o princípio que a Bíblia nos ensina, né? A teoria de José. Quando José foi diante do rei, o rei tinha tido sonhos que 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e depois as 7 espigas magras comiam as 7 espigas gordas. José teve a revelação dizendo para o rei que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, quando a escassez comeria todos os recursos. E aí o rei falou: o que eu faço então? Aí José deu uma orientação para ele: você guarde
a quinta parte de tudo que a terra produzir. Você guarde 20%, porque quando vier os 7 anos, nós não teremos somente alimento para sustentar a nossa nação, mas todas as nações vizinhas. E foi assim que Faraó comprou o Egito todo para ele, e todas as nações vizinhas, e muitas dessas nações se tornaram escravos, né, naquela terra, antes mesmo dos judeus se tornarem escravos. Então é o princípio da quinta parte: viva com 70% do que você ganha. Viva com 70% do que você ganha. Hoje eu e a pastora Stephanie praticamos isso. Eu acho que a gente vive com 60% do que a gente ganha. Eu não lembro a porcentagem. Mas está entre 60% e 70%. Não passa de 70% do que a gente vive, daquilo que a gente ganha. Por que, queridos? Porque nós precisamos ter dinheiro guardado para o tempo de crise. Daqui a pouco acontece um imprevisto. Eu sou como autônomo. Se eu me acidento, se acontece alguma coisa, se eu sofro um acidente, fico inválido, eu tenho que ter dinheiro guardado. Eu tenho que ter. Daqui a pouco dá um B.O. na igreja, fica sem recurso. Eu tenho que ter. Eu sempre falo assim, na minha mente, isso é coisa minha. Nós temos que sempre ter guardados, no mínimo, 5 meses daquilo que é o nosso custo de vida. Sempre. Esse índice não pode baixar do que 5 vezes. Então, por isso que você tem que saber quanto você gasta. Se você gasta 2 mil por mês de despesa fixa, você tem que ser, no mínimo, sempre, essa poupança aqui tem que estar em 10 mil reais. Ah, pastor, isso é difícil. Quando você colocar em ordem, você vai chegar a esse número rapidinho. E aí esses 20% é para que a gente vai falar na segunda palestra, para investir, para proporcionar a realização dos sonhos da sua família, dos filhos. Esses 20% é para você ter algo a mais na sua vida, que aí você escolhe quais são os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Mas nunca torne essa poupança, nunca torne isso aqui. Sempre tenha uma rapa guardada. Próximo. Para aí, vamos voltar aqui. Dúvidas, vamos lá. Eu falei que ia falando e ia perguntando. Dúvidas? Os 10 é os 10% de doação que a gente fala. O dízimo. Gente, tudo isso que eu estou falando, você pode adaptar, tá bom? Não é regra. Isso é ideias. Isso são ideias. Como eu falei, princípios. Princípios são princípios. Ele não é uma regra. Ele é uma orientação. Então, você pode adaptar, né, aquilo que você quiser e achar melhor. Mas isso tem se mostrado muito bacana ao longo dos milhares de anos, né, que as pessoas têm feito. Dúvidas sobre esses 2 primeiros pontos? Não? Nenhuma dúvida? Tranquilo? É a mais pura realidade, né? É fácil de ver aqui, né? Difícil de colocar em prática. É fácil de ver aqui, difícil de colocar em prática. Isso aí eu já aprendi muito, das coisas que eu já passei, fui aprendendo ao longo do tempo, as coisas a gente sabe. É bem assim mesmo. Só que eu creio que tudo isso aqui, se a gente não tiver anotado, a gente acaba se passando. Porque dinheiro é um negócio que engana a gente fácil. Se perde de novo. Tem que estar sempre vendo. É como um método, sempre tem que estar vendo ela. Senão tudo se perde. Aí tem que ter. Bora lá. Não fique paralisado pela falta de ação. Alguns, diante da crise, como a gente falou, preferem a posição de paralisia. Ficam esperando enquanto as situações pioram cada vez mais. A Bíblia nos orienta ao contrário. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Se você está enfrentando uma crise financeira, saia da paralisia. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer para vencer isso? Fazer bicos, estudar mais,
buscar um novo trabalho, abrir meu próprio negócio, buscar crescer dentro da empresa, procurar emprego em outras áreas. As possibilidades são muitas para quem quer vencer, mas somente existe vitória aonde existe ação. Eu lembro que eu comprei meu primeiro celular Nokia 2280 para passar toque para a Stephanie. Não, foi antes de eu começar a namorar a Stephanie. Vendendo doce na rua. Eu vendi já doce na rua, já vendi pão na rua, já vendi salgado na rua. E eu comprava as minhas coisas depois dos 14 anos, tudo com o que eu vendia na rua. Então, se tem algum problema financeiro, busque uma saída, busque uma outra opção de renda, busque fazer algo. A gente vai falar na segunda palestra sobre isso, sobre empreendedorismo. Busque algo que você possa empreender, que você pode usar um pouco do seu tempo para ganhar um extra, um recurso a mais, uma renda extra. Busque isso. Se você, pastor, como a gente falou lá, é difícil reduzir, as minhas despesas são grandes e são fixas, então você precisa aumentar a sua renda, criando outras fontes de renda, outras fontes de renda, e também analisando os seus investimentos, que isso é uma coisa também que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Enquanto isso, aquele que é diligente, pessoa esforçada, se fartará, pois conseguirá com a bênção de Deus e com força do seu trabalho à disposição vencer a crise muito mais rápido que aqueles que estão paralisados. Se é que esses irão vencer, pois a paralisia só traz derrotas. Se você fica paralisado nas finanças, o dinheiro te atropela. O dinheiro atropela a gente. O dinheiro não tem dó para quem não age, para quem não sabe administrá-lo. O dinheiro derrota as pessoas que não estão dispostas a agir. Então nós precisamos agir. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai faliu 3 negócios, estava em depressão, e até que um tio ensinou, um tio meu que vendia doce na praia, sabe aqueles doces que vende na praia, naquelas caixas caramelizadas e tal, chamou ele para vender doce num veraneio lá em Torres, e ele foi, e aí ele começou a vender, e aí ele me ligou e falou: Ander, vem para cá. Eu tinha 14 para 15 anos, então passei o veraneio todo trabalhando das 7 da manhã até 8 da noite vendendo doce, naquele calorão. Fiquei 2 meses, não entrei uma vez no mar, trabalhando de domingo a domingo. Mas depois que ele veio de lá, hoje ele se mantém há mais de 10 anos, mais, eu acho que já dá uns 13, 14 anos com a venda de doce. E hoje ele ganha muito mais que gente formada em faculdade. Gente formada em faculdade. O salário que ele tira por mês é muito maior. Por quê? Porque ele achou um meio de vencer a crise. É esse mesmo aí, Átila, por favor. Vamos ficar mais fresco agora. Obrigado, Stephanie. Então, infelizmente, querido, nós seres humanos, não sei você, mas eu sou assim. Quando aparece um problema, a nossa primeira reação é ficar travado. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Toda vez que aparece um problema, eu travo. Até eu assimilar aquilo, até eu entender aquilo, é um processo. Mas nós temos que lutar contra a nossa paralisia nessa questão. Pense, leia, reflita o que você pode fazer então para aumentar a sua renda familiar, pessoal. O que você pode fazer para aumentar o rendimento da sua família? Nem que seja colocar os seus guri na rua para vender doce, os filhos, os vizinhos, né? Não sei, a gente faz, né? Depois que eu comecei a trabalhar 14 anos, eu pagava tudo, né? Rádio, meu Deus do céu, quando eu comprei meu rádio, meu Deus do céu, que alegria, cara. Comprava meus tênis, porque eu só ganhava aqueles tênis de 20 pila falsificados, sabe? Aqueles que compram, era só isso. Aí eu pude começar a comprar minhas coisas. Então, a gente precisa
agir, a gente precisa agir. Eu sempre estou conversando com a Stephanie. Ano passado a gente viajou, então a gente colocou uma meta, a gente precisa ter outras fontes de renda. A Stephanie começou a fazer freelance na profissão dela, começou a vender as tintas. Se vocês não sabem, a pastora estava vendendo no passado as tintas de cabelo dela pela internet, né? E tudo isso era uma grana a mais que a gente ganhava. Era 200 pila no mês, 300 pila no outro, que a gente ia sem trabalho algum, pegava, anunciava na internet, vendia, as pessoas iam buscar lá em casa, porque ela tinha contato com uma pessoa ou outra. Então isso é renda extra. Se você tem um objetivo, você tem um sonho, você não pode ficar paralisado. Depois que passou, a Stephanie não gosta de trabalhar nessa questão de vendas. Depois que ela alcançou a meta dela, ela parou. Por quê? Ela queria por um objetivo. Ela conseguiu o objetivo dela, ela parou. Então, queridos, isso nos ajuda muito e muito. Bora lá. Só vamos voltar antes ali. Eu vou perguntando cada slide, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso? Gente, motivo de vocês lerem o livro de Provérbios. Cada capítulo tem um ensinamento sobre liderança, sobre gestão, sobre relacionamentos. Cada capítulo tem um ensinamento fantástico. Dúvidas, perguntas? Não? Nenhuma? Bora lá? Não enfrente suas crises sozinhos. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Como nós estamos falando de família, trabalhe em concordância com as suas finanças em casa. Eu não sei se vocês gerenciam juntos ou separados o dinheiro. Isso é cada um que escolhe a melhor forma. Pastor, cada um tem o seu dinheiro e a gente acaba repartindo as despesas. Não, a gente tem um caixa só, a gente bota tudo ali e administra junto. Isso não importa, mas o que importa é se vocês estão no mesmo propósito. Porque se não tiverem no mesmo propósito, um vai querer gastar dinheiro e outro economizar, e aí vai dar briga. Um vai achar uma prioridade, outro vai achar outra, aí vai dar briga. Aí vocês, em vez de sair da crise, a crise financeira vai se tornar uma crise familiar, porque um está com uma visão e outro está com outra. Então precisa estar juntos, precisam trabalhar juntos, né? Gustavo Cerbasi, eu acho que é assim que se fala o sobrenome dele, ele tem um livro que fala: Casais inteligentes enriquecem juntos. É um livro de finanças para casais, aconselho a ler, né? Então, sobre estar em concordância nas finanças, nós precisamos colocar em prática isso. Não enfrente suas crises sozinhos. Mais ainda, o casal está tentando, mas não está conseguindo. Busque ajuda de pessoas bem-sucedidas nas finanças. Pergunte o que elas fazem. Pergunte como elas administram o dinheiro. Pergunte, não é feio perguntar, gente. Pastor, eu tenho vergonha. Então pague um coach financeiro. Pague um coach financeiro. Coach financeiro é aquele que ajuda pessoas a organizar suas finanças, né, e ajuda a criar estratégias para isso. É uma tendência nova no mercado. Conselheiro financeiro, no português, né, e hoje já tem bastante disso. Então, essa aqui é uma orientação que nós precisamos colocar em prática. Não enfrente suas crises sozinhos, porque senão, gente, não vai dar certo. Pastor, a gente gasta muito como família. Chama os filhos e explica a situação. Eu e o pai decidimos assim, nós temos algumas contas para pagar e a gente precisa do apoio de vocês. Chegou de banho de meia hora no chuveiro, né? Vamos ter que baixar a conta de luz, a luz está subindo cada vez mais. Beleza? Agora é 15 minutos. Regime militar, vai ter despertador. Acabou o cronômetro. Gente, isso não é errado. Em tempos de crise, a gente acaba criando meios, né?
sei lá, e vocês têm que ver aquilo que é para a família de vocês e aquilo que dá para aplicar. Vocês são muito criativos e eu sei que vocês vão conseguir fazer isso e achar outros meios até. Daqui a um tempo vocês vão chegar aqui na igreja e falar: pastor, depois da palestra lá, eu pensei tal coisa e eu fiz bem alguma coisa diferente e deu certo. Eu quero que você compartilhe o que você fez e deu certo, para que a gente possa aprender, porque ninguém sabe tudo sobre dinheiro. Ninguém sabe tudo sobre dinheiro, a gente está aprendendo juntos, tá bom, gente? Alguma dúvida? Esse foi o último slide, eu creio. Eu acho que é o último slide, Foram 5 princípios nessa primeira parte.